quando Jesus começou o ministério dele, lá na Galileia, ele expulsou demônio de muita gente. E geralmente quando ele se aproximava do endemoniado, o espírito gritava: eu sei quem você é o Filho de Deus. Então eles tinham, os demônios foram, curioso, os demônios foram os primeiros a reconhecer quem era Jesus. Nem os discípulos entenderam, mas os demônios foram os primeiros. Houve de pactos, de oferecer riqueza, oferecer poder, é possível. Eu creio, sim, creio que é possível, sim. As pessoas mexem com coisas que elas não compreendem. E que não sabem os efeitos. Não sabem os efeitos disso. Porque tudo tem um preço, né? Sem dúvida. Um pacto, você pedindo riqueza ou notoriedade ou fama, vai ter um preço espiritual. Vai. Ou talvez até físico também, né? Perfeitamente, perfeitamente. Satanás é o pai da mentira. Mas quem que faz isso custar alguma coisa? O próprio Satanás? Sim. Ou as regras espirituais? Boa, deixa essa daí. Essas regras espirituais, elas funcionam nos dois sentidos. Né? Nas duas mãos. Nas duas mãos. Para né? eles e também para a gente também, né? Então, uma vez que Satanás, ele é um anjo caído, os anjos a gente não conhece tudo a respeito deles, mas eles são descritos na Bíblia como seres poderosos. São capazes de uma série de coisas que a gente não tem capacidade de saber. E eu creio que eles são perfeitamente eficientes em infernizar a vida de alguém que chega próximo deles o suficiente, se abre para eles. Entendi. A Bíblia diz: não deem lugar ao diabo. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios capítulo 4. Também tem alguma coisa de não conversar com mortos ou não... Também proíbe lá no livro de Deuteronômio, o livro do profeta Isaías. Antigamente, no Antigo Testamento, a consulta aos mortos era alguma coisa vista como uma ofensa a Deus. Por que em favor dos mortos... Por que em favor dos vivos vão consultar os mortos? Por que vocês não consultam a Deus? Então, na hora que você vai consultar os mortos, é uma negação de Deus. Entendi. O que é que você quer saber, ou o que é que você vai pedir aos mortos que Deus não poderia dar? Então, não é tanta consulta aos mortos, mas o que é que isso representa com relação a Deus? Então, por isso que a necromancia, a consulta aos mortos, o mexer com espíritos de quem morreu e tudo, era tabu, era proibido claramente na lei de Moisés. E você não vê nada disso, essa prática no Novo Testamento. Nem por Jesus, nem pelos apóstolos, nem pelos primeiros cristãos, ao contrário. Era visto como ocultismo, né? É isso que eu falei. E o lance de o adivinho, tentar adivinhar o futuro. O demônio, ele tem acesso ao futuro? É que né? A gente não tem... Tem situações em que os espíritos parecem... Quando eu falo espírito, eu falo anjos caídos, né? Demônios. Os demônios. Vamos usar esse termo para evitar ambiguidade. Tem situações em que os demônios parecem ter um conhecimento privilegiado do futuro. Há um caso lá em Atos capítulo 16, do apóstolo Paulo na cidade de Filipos. Ele estava indo... Todo dia ele saía para pregar o evangelho e vinha uma adivinha, uma moça que tinha um espírito de adivinhação. O nome, espírito de adivinhação, é um nome grego, Piton, que é o mesmo nome, Piton, exatamente, que é o mesmo nome dado a Pitonisa de Endor, que era o oráculo na cidade de Delfos, que ela era a intérprete do deus Apolo, que era o deus mensageiro. Então todo mundo, eu estive lá visitando o lugar, todo mundo, inclusive no alto da montanha, você tem que subir um lugar alto para poder... Em Delfos, lá na Grécia. Tinha o templo do deus Apolo, e a Pitonisa, ela fazia essa ligação entre esse Ela mundo... entrava em transe, exatamente, fazia ligação. Falaram e que trazia tinha algumas coisas, que saíam da terra, que isso, deixavam ela... A ideia é exatamente essa, né? Que ela entrava em transe por conta desses gases que brotavam e tudo mais. Mas de qualquer forma, o nome dela era Pitonisa, e é o mesmo nome que aparece lá em Atos 16 para descrever a moça que era possuída de um espírito de Piton. De adivinhação. Adivinhação. E ela estava dizendo todo dia, esses homens, estava falando de Paulo e Silas, eles são servos do Deus Altíssimo e eles estão anunciando o caminho da salvação. Então ela sabia. Fez isso vários dias, até que Paulo perdeu a paciência, se virou
e expeliu o demônio, que custou a ele um processo, foi preso. E aí ela parou de adivinhar. Parou, não tinha mais condição de adivinhar. Mas a questão... A questão é que aquele demônio, chamado de Piton, ele parece ter ele tinha esse conhecimento. Ele tinha esse conhecimento aí. Quando Jesus começou o ministério dele, lá na Galileia, ele expulsou o demônio de muita gente. E geralmente, quando ele se aproximava do endemoniado, o espírito gritava: eu sei quem você é o Filho de Deus. Então, eles tinham... Os demônios foram... Curioso, os demônios foram os primeiros a reconhecer quem era Jesus. Nem os discípulos entenderam, mas os demônios foram os primeiros. Isso é uma coisa até que demonstra o poder, né? Pois é. Então, eu creio que é possível, pelo poder maligno, que se tenha algum conhecimento do futuro. Não como Deus, porque Deus é onisciente, mas algum conhecimento é possível de ter. Da mesma forma, os demônios podem manipular também, né? Fazer com que coisas pareçam miraculosas ou milagre mesmo, eu creio que... Porque são anjos, né? São seres que têm poderes, caídos, mas são anjos, né? E eles podem se movimentar de uma forma que a gente não entende. Não entende, tá, né? Tá vendo alguma coisa aqui e vendo alguma coisa na Europa ao mesmo tempo. Não dá para saber como eles... Por isso que a Bíblia ela não dá muita informação a respeito dos anjos e adverte para que a gente não procure contato, né? com os anjos. Uhum. Inclusive tem... Porque pode ser que o anjo que venha não seja o que você quer, né? Eu não sei se... Eu acho que não é bíblico, já foi falado aqui que Salomão teria aprisionado demônios. Isso não é bíblico, né? Não. Clavícula de Salomão é para aprisionar. Mas existia algumas pessoas que tentavam esse controle sobre anjos ou demônios. Isso é uma coisa que sempre teve, né? Teve. Olha, entre os próprios judeus tinha exorcistas, pessoas que supostamente tinham poder para controlar os demônios, expulsá-los de pessoas. O apóstolo Paulo encontrou vários desses exorcistas na cidade de Éfeso, quando ele esteve lá pregando o evangelho. Atos capítulo 19, se não estou enganado. Ele encontrou, inclusive eram filhos do sumo sacerdote Seva, 7 judeus exorcistas que pretendiam... Mas não em nome de... Em nome de Paulo e em nome de Jesus. E não funcionou. Não. Por quê? Porque os demônios disseram: sei quem é Paulo, conheço Jesus, mas vocês quem são? Na cara. E não adiantou absolutamente nada. Hoje em dia também existe um movimento, né? Existe um movimento dentro dos evangélicos chamado de batalha espiritual. Exato. Que ele pretende também ter algum tipo de domínio ou controle sobre... Pelo menos um confronto, né? Com os poderes... Tem Rita Cabeças, é uma líder, ela não é brasileira. Eu fiz um curso com a Neuza Etioca. Neuza Etioca, eu conheci Neuza do tempo que ela era batista, missionária na África. E depois ela entrou nessa linha de batalha espiritual. Para quem nunca ouviu falar nisso, o que seria essa batalha espiritual? É assumir que existe a todo momento... existir uma guerra no mundo espiritual, mesmo que a gente não saiba. É isso? É mais ou menos... a melhor maneira de explicar isso aí é da seguinte maneira. Veja só. A Bíblia ensina batalha espiritual. Está na Bíblia. Como também na Bíblia você encontra a libertação dos pobres. Você também encontra. Mas aí o que é que acontece? As pessoas pegam as passagens que a Bíblia fala sobre libertação dos pobres, ajuda ao oprimido, libertar e tudo mais, pegam essas passagens, guindam essas passagens do contexto, formam uma lente pela qual faz uma releitura da Bíblia a partir disso aqui. Então Jesus se torna o libertador da condição, na teologia da libertação que faz isso, Jesus se torna o libertador da condição humana. Pecado, ele se torna estrutural e não individual. A pessoa é ruim porque a sociedade é ruim. Não tem culpa. Não tem culpa de nada disso que acontece. Então, essa releitura a partir de um ponto que é verdadeiro.
É a mesma coisa com batalha espiritual. A Bíblia ensina a existência dos demônios, de Satanás, que existe uma guerra, que existe uma tentação. Pessoal, pega essa passagem, usa como lente, faz uma releitura da Bíblia toda e vê tudo em termos de confronto espiritual. Tudo. Tudo é demônio. Tudo é demônio. Tudo é demônio. Criança, menino tá chorando, é demônio. Leite caiu no chão, é demônio. Eu perdi minha empresa e perdi meu emprego. Paquito não consegue demônio. trocar a câmera direito. Demônio. Paquito é demônio. E igrejas onde de repente o som, na hora de começar o culto, o som dá problema, é um demônio que está ali. Como é que resolve isso? Eles então criam o Ministério de Libertação. Então tudo para resolver os problemas da sua vida, você passa pelo Ministério de Libertação. A responsabilidade individual acabou, né? Então seu casamento tá ruim. Então, isso é um demônio da luxúria, o demônio tal. Então, vamos passar por quebra de maldição. Exato. E tudo mais. Ué, mas e minha responsabilidade como marido? De cuidar da minha esposa, respeitar a minha esposa, ou de respeitar o meu marido, amar meu marido, ser fiel e tudo mais. Onde é que fica isso aí? Então existe a batalha espiritual? Existe. Mas ela não é culpada por todos os males. Tem muito... Eu não sou advogado do diabo, mas nem tudo que é ruim é do diabo. Ele mesmo deve falar, desculpa, mas... Nem desculpa, tudo. mas essa música ruim aí não fui eu que fiz, não, cara. Exatamente. Muita coisa ruim fomos nós que trouxemos sobre nós mesmos pela nossa própria decisão. Mas qual é o problema de você colocar tudo como batalha espiritual? É tirar a responsabilidade. Tirar a responsabilidade. E você ficar totalmente sujeito a você sempre ter uma ajuda superior do pastor ou da... Fica refém disso aí. De passar por processo de libertação, quebra de maldição, retroceder, fazer hipnose para retroceder, para ver se tem algum pecado na sua ascendência e tudo mais. Entendi. E tem outra coisa também. Quando você diz que tudo que acontece de ruim vem do diabo, você tira Deus da jogada. Porque tem coisa ruim que vem de Deus. É mesmo? Mas claro. Sodoma e Gomorra. Destruição de Sodoma e Gomorra. O dilúvio. Quem é que mandou? Não foi o diabo e não foram os homens. Praga do Egito. Praga do Egito. Quem é que mandou? Então, às vezes, Deus manda coisa ruim, não porque ele tem prazer em fazer isso, mas porque ele quer me despertar. Ele quer dizer... Ele quer chamar a minha atenção. Ele chama por bem, eu não vou. Então ele diz, então, eu vou botar você de cama para você entender, né? E a gente sabe que o ser humano, ele só clama... Todo mundo é ateu até a hora do pitbull pular cerca, né? Exato. Quando o pitbull pula cerca, aí todo mundo clama por Deus, chama por Deus, pela divindade. Quando o avião tá caindo, todo mundo vira cristão. Então Deus, sabendo disso, e por amor às pessoas, às vezes permite que coisas ruins aconteçam. Calamidades, desastres, algumas fatalidades. Por mais duro que isso pareça, mas é a realidade bíblica, né? E a tua esposa?